vai nos falar sobre delação premiada e vazamentos na era das redes sociais. Sabendo o que é isso, hein? Um tema frio, um tema que não é atual, um tema tranquilo. E eu tenho certeza que o Tércio me atribuiu esse tema porque ele sabe que eu sou um profundo especialista em redes sociais. Mas antes de falar sobre isso, vocês já vão ver por quê, eu queria dizer, Tércio, para você e para a Sônia, da minha alegria de estar aqui com vocês, ouvindo, aprendendo, discutindo, questionando. O Tércio, para a minha geração de estudantes, tem uma significação muito grande. Eu falo isso aproveitando especialmente a presença do Raul e do Joaquim também. O Tércio, nos anos 70, você tinha uma visão binária das coisas. Ou você era de direita ou você era de esquerda. E o Tércio apareceu como uma janela nesse cenário, mostrando que você poderia ser crítico sem ser marxista. E foi uma janela que se abriu para nós, para aquela geração de estudantes, José Eduardo Cardoso, que depois veio ser ministro da Dilma, Fábio Lyoa Coelho e tantas outras pessoas amigas, não é? O Tércio, se eu não conhecesse ele, eu diria que é aquela pessoa, nunca te vi, sempre te amei. Quem viu esse filme lembra, um filme bonito. Mas, então, a alegria de estar aqui, e ontem eu me senti como se eu estivesse em 82, no meu curso de mestrado, reouvindo o Tércio, reaprendendo, me senti gostoso, me senti estudante de novo, e me fez, naquele velho sentido de ouvir o professor, gostoso, pensar, repensar, ainda discutir com a minha mulher. E ela falou, mas o que essa coisa de privacidade tem a ver com inveja? Aí a gente discutiu, nós também discutimos, enfim, muito gostoso. Tércio, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, enfim, com todos vocês. Vou voltar de onde eu parei, porque eu sou um profundo conhecedor de redes sociais. Eu só conheci as tais das redes sociais quando eu me tornei candidato a presidente da OAB em 2012. Vocês veem que é uma coisa muito antiga, né? Em 2012, alguém me disse, você tem Facebook? Você está no Face? Dá um ar assim mais de intimidade, né? Eu falei, não estou no Face. Mas você precisa estar no Facebook. Até a gente tinha contratado um assessor de imprensa, que era um cara altamente qualificado, o Caio Túlio Costa, que introduziu enormes avanços na Folha, modernização tecnológica, etc. e tal. Oi? Foi um ombudsman da Folha, bem lembrado. Salvo engano, o secretário de redação também, não é? Bom, e aí eu entrei no Facebook. Eu sabia o que era isso. E entrei no Facebook, na campanha, e aqui eu estou diante de um mestre em matéria de campanha, não é? Que é o Jobim. E aí comecei a ver uma coisa que eu não conhecia. Eu sempre fui, muitos devem saber, isso falando desde os anos 70, a favor da descriminalização do comportamento do usuário de drogas. Mas há muito tempo fui depois presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes no governo Covas, sempre defendi essa bandeira, uma visão nova em relação à questão à luta das drogas. Hoje é uma coisa mais comum, meio carne de vaca, na época não. Aí começou, Jobim, a aparecer na internet e no Facebook um cara de touquinha, que era a minha cara, uma touquinha jamaicana, fumando um baseado. É verdade, começou a aparecer. Vocês estão rindo? Mas é o linchamento. Calma, vai piorar, espera um pouquinho. Isso foi um aperitivo, isso foi um negócio assim... Essa é a parte boa, divertida, porque não me tocou minimamente. Começou a circular isso aí. Vocês não têm ideia de como a nossa classe, a dos advogados, categoria, que nome tem, veio aqui o Alexandre, como a nossa categoria é conservadora. E pessoas começaram a me cobrar, mas você vai usar a ordem para defender a liberação da maconha? Não era um tema da OAB. Aliás, a OAB tem mais com o que se preocupar, mas é uma forma de te desgastar. Nesse meio tempo, 2012, nós tivemos o julgamento do processo do Mensalão, já aqui referido, a ação penal 470. E neste julgamento do Mensalão, vou só recordar um fato,
o processo, entre os seus muitos documentos, ele tinha os gráficos. E nós queríamos mostrar quem recebeu dinheiro, que órgãos de imprensa receberam dinheiro na forma de repasse, etc. e tal. Então eu cheguei para o ministro Carlos Brito, que é uma pessoa maravilhosa no trato, um poeta, uma pessoa gostosa, e falei, olha, ministro, eu queria, na minha exposição oral, o que não é uma coisa comum, apresentar um PowerPoint. PowerPoint, uma coisa absolutamente carne de vaca, todo mundo conhece. Ô, Toron, isso vai dar problema, porque esse seu pendrive não entrar na boca do nosso computador? Mas, ministro, a gente vem aqui antes para ver se vai caber ou não. E eu comentei essa história com o saudoso e querido amigo Arnaldo Malheiros Filho, grande advogado, e o Arnaldo falou, putz, Toron, eu também queria fazer uma apresentação de parte da minha exposição oral usando o PowerPoint, e não deixaram. Bom, para agravar a situação, quando nós esperávamos que esta deliberação sobre usar o PowerPoint fosse tomada numa sessão, eu vou usar impropriamente o nome pública, ela foi tomada numa decisão, não sei se numa sessão administrativa, que nome tem, o Toffoli me corrige depois, mas não era uma sessão para a qual nós, advogados, tivéssemos sido intimados para, eventualmente, intervir com alguma colocação. E nós perdemos, se não me engano, por 5-4, contra o voto do relator, o ministro Joaquim Barbosa, que disse, não, o advogado quer usar parte da exposição dele para expor alguma coisa, expõe dessa forma. Mas aí surgiram pela internet uns comentários assim, que eu queria fazer um uso midiático, pirotécnico, aproveitar-me do julgamento do mensalão para fazer um circo pirotécnico, blá, 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 blá. E isso começou a correr com uma velocidade medonha. E nós fomos atrás de saber quem estava mandando isso. E aí tinha umas mensagens com os nomes assim, betesiqueira32@gmail.com.br, Kleber Prati Júnior, pessoas que não existem. Eu requeri um inquérito policial para apurar a origem, a procedência, enfim, quem eram essas pessoas. Então, uma primeira questão que eu queria levantar, e eu vou fazer uma intervenção mais pontual, é o problema do anonimato nas redes sociais. Isso gera uma coisa chamada covardia. Porque se eu chegar na cara do Tércio e falar, olha, você isso, você aquilo, é uma coisa. Ou sua camisa vermelha não me agrada, mau gosto, blá, 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 é uma coisa. Estou falando, botando o nome, assinando. Outra coisa é você se valer do anonimato de um perfil falso, de modo que nunca vão saber quem é o autor das ofensas. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto diz com a falta de controle das informações passadas nas redes sociais. Você não tem controle sobre a veracidade do que é passado nas redes sociais. Então, anonimato com falta de controle gera uma dificuldade enorme para você responder coisas que podem acabar ficando como verdades construídas por esse meio. E eu lembraria aqui uma frase muito feliz do Heitor Coni, quando ele dizia o seguinte, olha, internet hoje é que nem porta de banheiro de antigamente, cabe tudo. Então você via lá, eu lembro no meu colégio, fulana é puta, fulano é viado. Se escrevia na porta do banheiro. Era uma espécie de internet avant la lettre, né? Quer dizer, era um negócio público, anônimo, não tem controle da veracidade. Tá tudo certo, tá tudo certo. E assim ia. Mas era mais inofensivo, porque só lia quem ia no banheiro dos homens. E aí, enfim, era mais, vamos dizer assim, reduzido. E funciona... Você ligou para aqueles números lá? Não. Boa. Bem lembrado. Eu tenho um quadro do Gêmeos, que é um orelhão,
e tá escrito um monte de barbaridades no orelhão. Fulana é chupeteira, cicrana é não sei o quê. Quer dizer, eram formas de expressão. Hoje você faz isso na internet. Então, esse é um lado muito problemático das redes sociais. Agora, tem um lado bom? Tem um lado bom. Um lado importante disso é que quebra, no meu modo de ver, e eu obviamente submeto isso à discussão, o monopólio da grande imprensa. Porque você tem uma nova janela de comunicação, e aqui aproveito também um gancho no que disse o Toffoli, quando fala do empoderamento das pessoas. Porque agora eu não estou mais ilhado, eu não estou mais isolado, eu me comunico com o André Pachá, que se comunica com o filho do Joaquim, que fala com o Alexandre no Mato Grosso, que fala com o Sérgio Novaes lá de Salvador, e a gente se articula. Você não é consumidor, você é ator. Eu sou ator, eu passo a ser protagonista do processo. Vou dar um exemplo aqui muito claro e que me foi muito gratificante. A Veja, recentemente, fez uma matéria dizendo que eu pertenceria, junto com outros ilustres advogados, à realeza da advocacia. Fui salvo pelo Toffoli, que disse que a matéria é mentirosa. Ali dizia, Raul, que eu ganhava 10 milhões nos casos, e o Toffoli lembrou, isso não é verdade, ganha 30, 40, 50. E minha mulher, Raul... São 10, a gente poderia explicar para a mulher dele onde é que ele bota os outros 5. Exatamente. Obrigado, Raul. E o que é interessante é que minha mulher, meu sócio, chegaram para mim, mas cadê essa grana, irmão? Onde é que está esse dinheiro? E no money in the bank, quer dizer, não tinha coisa nenhuma. Mas o que é legal, o que foi legal nessa experiência? Que muita gente que me encontrou, por exemplo, o Raul mandou uma mensagem para mim, educada, um pouco raivosa, dizendo... Que porra é essa? Não é? É isso que ele falou, como se diria no Rio de Janeiro. Até você me desculpa o uso do francês, mas eu acho útil, né? Porque exprime bem, não é? Que é isso? E eu imediatamente mandei a carta que eu enviei para a Veja, mas muita gente pôde ler. O Tércio leu. Então é uma forma, e como eu fiquei feliz que muita gente leu, eu me senti, de certa forma, reparado. O Tércio, mandei para o Tércio me respondeu e a gente estabeleceu um diálogo. Só não mandei para você, André, que eu não tinha o teu, mas, enfim. Mas outras pessoas leram por outros meios porque redes paralelas se formaram. Então, isso dá aquilo que se chama normalmente de viralização. Isso é importante, você pode se contrapor. A única coisa que você não pode se contrapor é o Jornal Nacional, porque aí você precisa de uma coisa mais poderosa para se contrapor. Bom, isso eu queria falar um pouco sobre redes sociais, centrando na questão da falta de controle da informação, de um lado, e do outro lado, no problema do anonimato. Para vocês terem ideia, naquele meu caso, da campanha eleitoral, eu havia requerido um inquérito policial, por meio até de um advogado muito ilustre, meu querido amigo Celso Vilardi, e competente, eficiente, advogado de primeiríssima linha, e não se descobriu. Não se descobriu. Ou seja, eu mesmo sou advogado criminalista, não se descobriu. Enfim, temos aí algo para se discutir nesse tema. Agora eu vou para a segunda parte do nosso assunto, que são as delações premiadas e o problema dos vazamentos. Eu queria começar, Tércio, se você me permite, pelo problema dos vazamentos. Essa ideia de vazamento. E explorar um pouco o campo semântico, Alain, aproveitando a sua presença aqui, do que é vazamento. E, pegando um gancho na experiência médica do Raul, o rapaz transa com a namorada e ela fica grávida. E o Raul, médico experiente, vai e pergunta, mas você não usou um preservativo, uma camisinha? E o rapaz fala, mas vazou, doutor, vazou. A ideia do vazamento, ela sugere... Peraí, eu vou para a parte científica agora, vamos sério, por favor. Peraí. Uma linha de argumentação muito boa. Consistente, né? Bom, o vazamento sugere, Joaquim, por favor. O vazamento, Joaquim, sugere um acidente.
e uma anomalia. Meu carro está vazando, óleo. Ele está vazando, é uma anomalia, é acidental, isso deve ser objeto de alguma correção. Meus amigos, o que nós temos tido quando se trata de investigação policial, sobretudo quando se trata de investigação policial conduzida exclusivamente pelo Ministério Público nos procedimentos investigatórios criminais ou naqueles outros chamados, que é a mesma coisa, procedimentos criminais diversos, não são vazamentos. São cirurgicamente pensados. Representam uma estratégia para se criar um consenso extraprocessual e se legitimar medidas, entre as quais a mais importante e a mais drástica de todos, as prisões temporária e preventiva. Quando nós dizemos, é um vazamento, bom, aconteceu uma vez, é um acidente, o funcionário estava indo de cá para lá e deixou escapar, vazou, para lembrar o exemplo do preservativo, ok, um acidente, uma anomalia. O que nós assistimos no Brasil, pelo menos desde 2003, quando começaram as grandes operações policiais, não podem ser chamados de vazamentos. Isso é uma técnica calculada, pensada para se criar no grande âmbito do público, se criar a ideia de que é preciso punir. E aí a prisão preventiva, ela aparece não como nós a aprendemos na escola e nos tribunais é dito, ela aparece como uma espécie de castigo sumário, de punição sumária, sem processo e sem defesa. E é isso que nós estamos vivendo. Os vazamentos cumprem rigorosamente este papel hoje, impropriamente chamado de vazamentos. Eu lembraria aqui o que disse um jurista italiano chamado Sergio Moccia, referindo-se à legislação de emergência na Itália. É um trabalho publicado aqui entre nós em 1999, pela Revista Brasileira de Ciências Criminais, quem quiser olhar, e ele disse o seguinte: tem-se a inquietante sensação de uma exigência de consenso externo à magistratura, e o que é mais grave, escândalo do nosso segredo da instrução está exatamente no fato de ser, no mais das vezes, violado de modo instrumental, com o objetivo de poder direcionar, também politicamente, o processo para provocar na opinião pública uma reação do tipo repressivo justicialista, como suporte à ação judiciária. É o que nós temos. Aliás, quem se lembra, todos vão se lembrar aqui, daquele procurador da República que disse: eu vazo determinado dado do inquérito ou do processo, peço a prisão preventiva e coloco o juiz em palpos de aranha se ele não a decretar. Essa estratégia tem sido muito utilizada entre nós. Acho que mesmo estava na hora de verdade mesmo, estava na hora de parar de chamar esta técnica como vazamento. Isso tem que ser pensado assim com muita clareza e dito também com muita clareza. Pode, claro. É sobre isso. Mas isso a gente vale para os dois casos. Acho que falta punição muito clara, porque um caso que eu peguei foi advogado que teve acesso aos fatos para vazar, para anular todo o processo. Quer dizer, os dois lados, um ensinou o outro. Aí, como não pune-se ninguém, estamos vivendo hoje esse mar de vazamento. Olha, Adriane, eu nunca... mas aí eu quero fazer uma ponderação que a gente... Não anula, essa é a sua pergunta. Não anula. O vazamento, está aqui o Toffoli, o Jobim, não anula. É estranho, Adriane, ouço com estranheza a sua fala de que o advogado teria vazado para anular, porque não anula. Pode ter consequências pessoais do ponto de vista da violação do sigilo, que é um tipo penal, mas anular o processo por se ter vazado, eu desconheço
que isso... O que pode ocorrer às vezes é o advogado ter vazado, isso ocorre, por conta de ter uma relação simpática com determinado órgão de imprensa, determinado profissional da imprensa, isso pode ocorrer, mas para anular não. Deixa eu só prosseguir, a gente faz... Como os advogados também fazem. É isso que eu estou dizendo agora, acabei de dizer. A simpatia dos agentes públicos ou dos advogados. Só que é diferente, quem detém o conhecimento dos dados, é o segundo ponto que eu ia tocar, por conta do sigilo, quem detém o conhecimento dos dados é quem coordena, quem dirige a investigação. Então você veja o seguinte, e esse é um dado importante. Vamos pegar um dado agora que saiu. Me liga um jornalista do Globo para perguntar, olha, o laudo da Polícia Federal que o senador tal usa celular de laranjas. Eu falei, olha, absolutamente desconheço isso. Então, o laudo foi produzido e, na sequência, entregue para a imprensa sem que eu tivesse tido acesso para poder me manifestar com ele. Então, aí, nós temos um problema que também nós temos que discutir, podemos discutir, porque é rigorosamente dentro do nosso tema, que é a relação que se estabelece entre, de um lado, quem detém a informação e quem, de outro lado, a divulga. Uma agência, um alimentando o outro. Então você tem o jornalista que depende da informação que vem do Ministério Público ou que vem da polícia, e esse jornalista publica as coisas como convém a quem lhe deu a informação, para ele continuar tendo novas informações e continuar publicando as coisas. Isso é o que nós temos com absoluta clareza. O advogado é um ator que aparece nesse cenário posteriormente. A aparição do advogado, ela se dá depois que foi produzido depois que foi produzida determinada prova. Ela não se dá antes, ele é um ator, repito, secundário. E aqui vou num ponto muito interessante. É de Mirabeau a ideia de que a publicidade, ela contribui de forma decisiva para que não se pratiquem injustiças no locus do privado, do segredo, daquilo que corre secretamente. Tem uma citação dele, eu imagino que seja de todos conhecida, na qual ele diz o seguinte: dê-me o juiz que quiser, parcial, corrupto e até mesmo meu inimigo, se quiser. Pouco me importa, contanto que ele nada possa fazer a não ser em face do público. A ideia que se tinha é de que as ações praticadas publicamente, elas não viriam contaminadas pelo vício do juiz corrupto ou o que quer que seja, porque, digamos assim, a luminosidade, essa zona de iluminabilità, como dizia Pietro Nuvoloni, embora com outro enfoque, ela teria o condão de afastar vícios, ou pela vergonha, ou pelo medo de ser punido, de sofrer alguma rejeição, porque se veria, como Toffoli lembrou aqui, o juiz sempre decidiu de uma determinada maneira, mas neste caso o fez diferentemente. Então ele vai ser objeto de questionamento, quando não de responsabilização. A publicidade, porém, ela acaba assumindo hoje, por mais que nós a entendamos importante para as relações democráticas, ela acabou assumindo um efeito perverso no que diz com a opressão e com o linchamento moral do investigado e do acusado. Eu conversei com uma ilustre juíza hoje de manhã, no café da manhã, e ela me garantiu que hoje aquela frase, bandido bom é bandido morto, frase antiga, deplorável, ela veio substituída por bandido bom é bandido humilhado. Então, a ideia que se tem, isso é da Andréa Pachá, corretíssima, a ideia que se tem é que a publicidade acaba jogando um papel decisivo no escracho de quem ainda é um mero investigado. Ela acaba jogando um papel de supressão da presunção de inocência. E você não tem os meios para se contrapor. Dou outro exemplo. Aquele mesmo senador ao qual me referi no início, que teria usado celulares de laranjas, blá, blá, blá,
ele teve na capa da Veja, sempre a Veja, desculpe aqui a propaganda, porque a última coisa que eu queria fazer era o merchandising desse veículo. Dessa espelunca, como bem colocou o Alain, nós faríamos assim. Essa imprensa, essa revista, ela colocou na primeira página dela a carona do senador, dizendo embaixo que ele recebeu 5 milhões de dólares na conta da irmã em Nova York. Bacana, porque isso teria sido dito por um delator. E agora vou me acercando mais diretamente do tema. Bom, nós ainda não tínhamos tido acesso ao que disse o tal delator. Mas fomos atrás, por meios ínvios bonito, né? Bom, ínvios caminhos da descoberta, do amor normalmente, mas aqui funcionou para outra coisa, e descobrimos a tal da delação, as declarações da delação do BJ, Benedito Júnior, se não me engano é o nome do sujeito, e lá não constava nada a esse respeito dos 5 milhões de dólares depositados na conta da irmã do senador. Bom, e aí? Isso vazou de uma maneira indevida, alguém deve ter assoprado para algum repórter, ó, pode publicar que isso é bingo. E não era bingo. E aí? Não, porque falaram, porque pode aparecer, porque não sei o quê, e não apareceu nada. A falta de controle sobre essas informações é gravíssima. E o que eu sinto hoje, vou dizer assim claramente, é uma espécie de acovardamento do judiciário em deferir pedidos de resposta contra órgãos de imprensa. Lamentavelmente, você tem uma dificuldade enorme. E a minha impressão é de que se nós tivéssemos um judiciário mais ativo nesse ponto, os órgãos de imprensa pensariam mais antes de publicar as coisas sem base concreta. Claro, não é uma investigação completa, mas alguma base tem que ter para uma informação desse porte. O sigilo, por paradoxal que possa parecer, tem sido muitas vezes utilizado contra a defesa. E não aquele sigilo que a gente imagina para proteger a privacidade, o nome, a imagem, a personalidade da pessoa, mas um sigilo para impedir a atuação eficaz da defesa. Dou aqui 2 exemplos que me parecem muito importantes. Num desses casos, o ministro Jubim ainda era juiz da Suprema Corte e me parece importante. Quando eclodiram as primeiras operações, lá por volta de 2003, grandes operações da Polícia Federal, elas têm 2 grandes momentos, essas operações. Uma que é a fase latente, onde são coletadas informações, ouvindo-se a vida dos outros, para lembrar aquele filme da Alemanha Oriental, no qual se ouvia a vida dos outros. Ouve-se, fazem-se algumas diligências, é deflagrada a operação. Invariavelmente, ela vinha com a expedição de mandados de prisão e mandados de busca e apreensão. Ok, levavam um sujeito preso, a mulher vinha no seu escritório, o doutor chorando, não sei o quê, levaram meu marido, levaram tudo em casa, blá, blá, blá. E você ia visitar a pessoa, colhia a procuração, o instrumento de mandato, para examinar os autos. Por quê? Por melhor advogado que você seja, Raul, não dá para ver se o juiz que decretou a medida é competente, se ele o fez de forma fundamentada, se a medida tem justa causa, se eu não examinar os autos, examinar o corpo. E se dizia o seguinte, que os autos não podem ser examinados pelo advogado, porque isso implicaria na perda da eficácia das investigações. O interesse público na eficácia das investigações não pode ficar sobreposto pelo interesse do particular no exame dos autos. Até que nós chegamos ao Supremo com essa história, que é o habeas corpus 82354, que é o leading case do Supremo, 82354, relator ao ministro pertence. E aí o Supremo falou, escuta, o exame dos autos por parte do advogado ostenta idêntico interesse público. O legislador já fez o balanço entre uma coisa e outra e o advogado tem o direito de examinar para poder fazer a defesa. E essa história de que não há defesa
E essa história de que não há defesa na fase do inquérito é uma balela, porque você pode ser preso, você vai se defender. Aquilo que você fala na fase do inquérito conta depois quando o juiz for julgar, ainda que ele tenha que conjugar essa sua fala com alguma coisa colhida na fase processual, na fase do contraditório, como nós dizemos de maneira mais técnica. Mas o que eu quero dizer é que esse sigilo, ele apareceu lá atrás como uma forma de dificultar a defesa. Por paradoxal que possa parecer, em plena democracia nós tivemos práticas dessa natureza. Não bastava a lei dizer que o advogado tinha esse direito, porque aí veio o tal princípio da ponderação, que, como dizia o nosso querido Eros Grau, funcionou como uma espécie de gazua para arrombar direitos e garantias individuais. Claro, porque embora a lei dissesse claramente que você tem direito a ver, pela via exegética, pela via interpretativa, criou-se uma contraposição entre interesse público e interesse privado, sendo que o primeiro sempre deveria prevalecer, e com isso você anulava a regra democraticamente votada. Esse é um ponto importante. É isso que se tem feito muito hoje, por exemplo, quando se pediu prisão preventiva, desculpe, não é exatamente o tema, de um parlamentar, fazendo toda uma construção supostamente republicana. Para quê? Para negar a vigência a uma regra democraticamente votada. Mas voltando às vacas frias, como disse um colega outro dia, não basta ter a lei. Aqui você diz, a cocada é de coco, do coco que dá no pé do coqueiro. Quer dizer, você precisa enfatizar bem. Teve que vir uma súmula vinculante para dizer, olha, você não pode impedir pela via exegética de o advogado ter acesso aos autos. É lamentável que isso tivesse ocorrido, mas enfim, assim se fez. Mais recentemente, nós tivemos um caso de um deputado estadual, meu amigo particular de longa data, antigo membro, aliás, ainda é membro do Ministério Público, foi presidente da nossa Assembleia Legislativa, e lá a Folha divulgou que determinado co-investigado fez uma delação, dizia o nome do deputado, a Folha, e dizia do que ele era acusado por esse delator. Ok, Toffoli, eu sou advogado, enderecei uma petição ao desembargador, ele tem foro por prerrogativa, falando, aliás, um grande juiz, falei, desembargador, eu preciso ter acesso aos termos dessa delação. A Folha já deu. Ouça-se o Ministério Público. A Procuradoria-Geral de Justiça vem e diz assim, no interesse das investigações e para proteger o delatado, deverão as declarações permanecer sigilosas. Eu ia usar uma expressão mais enfática, minha mulher falou, Alberto é meu nome verdadeiro, não fala palavrão. Mas, ora pois, quer dizer, ora, poxa vida, putz. Aí eu fui ao Supremo Tribunal Federal, graças a Deus nós temos o Instituto da Súmula Vinculante, que não te obriga a percorrer todos os graus de jurisdição, e fui com uma reclamação ao Supremo... Caiu comigo, mas eu me declarei... Exato. E aí o ministro Gilmar Mendes e o ministro... Imagino. Mas fez muito bem, estaríamos em boas mãos em qualquer caso. De qualquer modo, eu quero dizer o seguinte, o ministro Gilmar Mendes, na reclamação 24.116, concedeu-nos a liminar para que o tribunal nos desse vista disso, e observou duas coisas que eu acho que são importantes para o nosso debate. Eu repito, a reclamação 24.116. Disse ele o seguinte, são duas linhas só. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um positivo, o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente. Então, a pessoa que pede tem que ter sido de alguma forma delatada. Mas o segundo é o seguinte, que é de natureza negativa, é o seguinte, o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. Muitas vezes, o ato de colaboração ele não foi ultimado, quer dizer, o que causa mais espécie, que até mesmo nos casos em que o ato não se celebrou, não se ultimou, já esteja sendo parceladamente por partes divulgado.
Pode ser ao final que a coisa se revele diferente. Agora, se o ato já se ultimou e estiver presente o outro requisito de natureza positiva, é direito seu examinar. Então, o Supremo Tribunal hoje se depara com questões que, francamente, numa democracia, nós não deveríamos ter que discutir. Mas é exatamente o que se discute. E aqui, Tércio, eu quero dizer uma coisa, sei, perdão, não é exatamente meu tema. Eu penso que a UDN tinha razão naquele velho lema dela, quando dizia que o preço da liberdade é eterna vigilância. Porque é uma crença ingênua e mágica a nossa de supor que a democracia é sinônimo automático de respeito a direitos e garantias individuais. Por paradoxal que possa parecer, em pleno regime militar, e o Tércio me conhece, entre outras pessoas, eu não tenho nada a ver com o regime militar, nunca tive, fui do centro acadêmico, fui diretor do DCE clandestino da PUC, tenho nada a ver com isso. Mas em plena ditadura militar, em 67, é que se suprimiu a prisão preventiva obrigatória. Em plena ditadura militar é que se permitiu recorrer em liberdade o réu primário sem antecedentes. E agora, no regime democrático, nós temos visto a aparição não apenas de diplomas, mas de práticas no âmbito do sistema punitivo profundamente em desacordo com os valores da Constituição. Práticas autoritárias. Bem disse o ministro Gilmar Mendes, quando advertia que a edição da súmula vinculante de número 14 quebrou a espinha dorsal de uma forma autoritária de investigar, que era catar o indivíduo sem que ele conhecesse nada da investigação e sem que o advogado pudesse ter acesso aos dados informativos do inquérito, submetê-lo ao interrogatório. A Constituição garante que você seja orientado por um advogado e o advogado não vai poder cumprir esse papel se ele não tiver tido acesso aos autos. É a mesma coisa, Joaquim, que se faz agora com o uso da condução coercitiva. Você nunca foi intimado, mas vão lá, como fizeram com o presidente Lula, te pegam na sua casa para você ser ouvido de sopetão. Isso tem uma razão de ser que se chama atrapalhar a defesa, cercear a defesa. Mas, enfim, isso é um pouco fora do nosso tema, fica para uma outra ocasião. O que eu queria, retomando o leito da questão relativa a sigilo e publicidade, é que tanto a publicidade pode ser perniciosa quando ela é feita sem base concreta, em primeiro lugar, quando ela representa dados parciais da investigação e, sobretudo, quando não se permite, e nunca se permite, não adianta o Bonner falar depois, o acusado nega, o advogado do fulano falou que não é assim. Depois de fazer uma matéria inteira, na qual qualquer mortal viu, pô, esse cara é um grande filho da mãe, hein? Esse cara sujo, né? Então a publicidade, fui educado, esse tipo de forma de divulgação das coisas precisaria ser, no mínimo, repensada, quando menos em respeito ao princípio da presunção de inocência. E um outro vértice dessa questão tem sido o sigilo que se opõe, não o sigilo para preservar a privacidade, mas o sigilo para dificultar a defesa. Isso me parece que deva também ser, de alguma forma, objeto da nossa discussão, porque, em primeira e última análise, nem tudo que é publicado é útil de um ponto de vista democrático e nem tudo aquilo que é sonegado representa uma forma de se fazer justiça. Esse difícil equilíbrio é algo que representa um desafio para nós, sobretudo num contexto em que as redes sociais desempenham um papel importante e sobre elas não há um controle
sequer quanto ao emissor dos fatos, das notícias. Era isso, meus amigos, que eu queria dizer. Muito obrigado. Vamos todos nos cansar de renovar os elogios Imagina. aos nossos colegas painelistas e renovar sempre os agradecimentos ao professor Tércio e à Sônia que tomaram essa iniciativa. Eu estou profundamente impressionado com o aprendizado que vou extrair desse nosso encontro. Muito obrigado. Toron, Como é o nome desse cara? o anonimato é uma anomalia do ambiente digital, tolerado pelos que provém os serviços. Eu considero que, da mesma forma que o e-commerce não pode ser praticado por quem não esteja identificado com o CPF, a manifestação da opinião, da crítica, em rede social, sem a identificação do autor, é inaceitável. Mas, no entanto, ela é tolerada entre nós. O Guinho, o Luizinho, o Zezinho, todos têm opinião, ou são robôs, ou são indivíduos que se acobertam no anonimato de pessoas, formular denúncias, enfim, tirar proveito desse ambiente de nula responsabilidade e baixíssima integridade para provocar pessoas de bem, sobretudo. Acho que essa questão ela encontra a resposta na Constituição, que proíbe o anonimato. Portanto, está havendo uma tolerância indevida em relação a essa. Alô? Ok. A outra questão sobre o controle. Não concordo com a proposta de um maior controle sobre as redes sociais. A primeira barreira, ela decorre do sigilo das comunicações. Quem quer que se dispusesse a exercer o controle estaria tomando conhecimento prévio do conteúdo daquelas manifestações, das corretas, das abusivas, enfim, violando, acho que eu estou sem som, violando o sigilo das comunicações. Existe um julgado do STJ, da ministra Nancy Aldrich, comentando exatamente esse tema e ressalvando a impossibilidade do exercício do controle prévio pelo Google. Você me permite? Eu acho que talvez eu não tenha me expressado bem. Eu penso, como você nesse ponto, não se deve ter um controle sobre as redes sociais. O que eu me referi é a ausência de controle sobre a veracidade das informações veiculadas, que é um pouco diferente. Eu não vejo... Perdão. Eu entendo a sua fala, eu só queria precisar um ponto, porque eu acho que nós não temos uma grande divergência. Eu concordo com você. Eu também não vejo como se possa fazer esse controle ex ante da veracidade. Isso poderia importar numa odiosa censura. O meu ponto é outro. É que se a Folha de São Paulo ou a Veja publicarem algo que não seja verídico ou errado, eu tenho um pedido de resposta. Nas redes sociais, isso é inviável. Então, isso é um problema. Eu não tenho, muito honestamente, Gilberto, eu não tenho uma resposta para isso e nem propus uma resposta. O legislador de 88 baniu a censura, claro. E essa posição adotada pelo legislador alcança, inclusive, então, as redes sociais, o ambiente digital. Essa era mais uma consideração. A outra é que eu numa parte, acrescentei e gostaria de reiterar, tem um livro que está lançado recentemente de um consultor de crises, do Mário Rosas. Mário Rosas, sei. Onde fica evidenciado que as empresas em crise, as pessoas em crise, seus advogados e conselheiros
se servem da imprensa para a veiculação de notícias do interesse de suas causas. O que eu quero dizer é que vazamentos não existem só de um lado. Não é só o agente público que vaza. Vazam também as partes e os advogados. Não quero com isso fazer a defesa dos agentes públicos que promovem a defesa ao arrepio da lei. Mas eu quero dizer que, em frequentes situações, ambos se igualam nos propósitos. A outra questão é que... Sobre isso você tem toda a razão. A minha ponderação no ponto é que as notícias de caráter incriminatório são infinitamente maiores, têm um espaço muito maior na mídia do que essas notícias que eventualmente possam favorecer acusados ou clientes. Essa é a minha ponderação, basta olhar os jornais. São mais bem consumidas. São mais bem consumidas, lembrou nosso querido Tércio. Eu gostaria de acrescentar também que nas empresas, quando as empresas realizam due diligence, por exemplo, ou diante de auditores independentes com acesso aos bônus pagos ao CEO da companhia, todos estão vinculados por termos de confidencialidade minuciosos, preparados por quem está provavelmente até nesta sala. Já o sigilo judicial, ele não tem solenidade nenhuma. Existe um senso comum de que não é uma coisa para valer, parece até, eu pretendo abordar isso na minha intervenção, na minha slot, parece até que o senso comum é que o vazamento é tolerado. Tenho poucas notícias a respeito de inquéritos instaurados contra agentes públicos por advogados que estão militando nas operações mais importantes. Gilberto, Pois não. essa questão do... Você aborda aí o que seria uma banalização do sigilo judicial. Exatamente. Esse Gilberto, de Sem onde ele entrar é? em juízo de De onde é o valor, Gilberto? até É da porque Globo? o assunto é Gilberto muito Leite. complicado. Ah, tá. Ele é o presidente. Mas eu vou dar um fato concreto que aconteceu numa decisão que eu tomei. Em 2014, o Procurador-Geral da República pediu uma série de diligências numa operação, me recuso a falar em nome de operação, mas uma série de diligências envolvendo autoridades do Senado da República, governador de Estado, membros de Tribunal de Contas estaduais, parlamentares estaduais, uma série de autoridades. Tinha gente da primeira instância, do tribunal, tinha gente com foro na primeira instância, no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Eu determinei uma série de diligências. E na minha decisão eu estabeleci todos os agentes públicos que forem atuar nessa diligência têm que assinar um termo de confidencialidade. Tem que assinar um termo de confidencialidade. Inclusive, na época, e isso se tornou público, então é possível falar, a Associação dos Delegados da Polícia Federal soltou uma nota protestando. Quem quiser pesquisar no Google... Sintomático. Protestando. E eu determinei a proibição de se fazer aquelas entrevistas, porque a operação é algo que tem que ocorrer exatamente para preservar, é o sigilo que preserva a honra do acusado, porque o acusado até então é acusado, ele não é condenado. O que ocorreu nessa operação? Numa das buscas e apreensões na casa de quem era o governador, acharam um revólver sem renovação do registro. Estava vencido o registro em 1 mês. E aí, por aí, fizeram o quê? Uma prisão em flagrante dele. E aí conseguiram colocar no noticiário que teria havido na casa do governador uma busca e apreensão. Mas não falaram da outra operação. Não falaram da operação mãe, vamos dizer assim, que gerou aquelas diligências. Falaram da prisão em flagrante dele, que teria ocorrido no bojo de uma grande operação, ponto. Então, esse tema que você diz aí, o sigilo, por si só, ele não é cumprido, é necessário um termo de confidencialidade, e os termos de confidencialidade são seguidos,
Isso é possível de se fazer no judiciário e acho que tem que fazer e eu já determinei isso. Então quem vai atuar na operação tem que assinar um termo se responsabilizando. Então, a proteção, as informações protegidas por sigilo em juízo, elas hoje têm a natureza de um queijo suíço, não é? Porque os vazamentos ocorrem com uma frequência incrível. E só para encerrar, muito recentemente, um juiz de São Paulo, ele, num caso sobre sigilo judicial, ele disse: tenho nesta vara 52 processos correndo em segredo de justiça, muitos deles arquivados. Então, decido que estou levantando o sigilo dos 52 casos arquivados. Uma decisão adequada para que os servidores não estivessem ali vinculados a procedimentos tão rígidos. No entanto, um daqueles processos versa sobre um conhecido ator militante que participa, inclusive, participava, acredito, de filmes pornográficos, não sei se ele ainda o faz, que processava o seu plano de saúde em razão da negativa de lhe patrocinar uma prótese peniana. Ele é o primeiro de causa em sigilo, até porque, pela natureza da atividade dele, era bom que fosse tratada essa matéria. Claro. E eram 52 processos. Então, agora, no mês de outubro, nas redes sociais, esse assunto com detalhes. Veio à baila. Quanto custou, para que serve, enfim. Então, neste caso, houve também falta de critérios, talvez porque não existam critérios para proteção da intimidade de uma parte de um processo arquivado. É isso. Eu faço no final, né? Posso responder agora? Ô Gilberto, em primeiro lugar, eu acho que no grosso das coisas, nossas opiniões coincidem. Ninguém aqui advoga controle das redes sociais, nada disso. E quanto ao último caso que você apresentou, a falta de critério é notória, com um prejuízo gravíssimo a essa pessoa, seja ela ator, seja ela o que for. Podia não ser ator, também seria gravíssimo esse prejuízo. Eu tive uma discussão recente com o juiz Sérgio Moro. Um determinado acusado iria ser interrogado. Ele disse o seguinte: olha, eu não quero que a minha imagem seja divulgada. O áudio pode ser, mas a imagem não quero, é um direito meu. Eu expus ao juiz, em audiência, tudo às claras, dizendo que a proteção à imagem da pessoa, já que o réu não é coisa, é algo que deve ser preservado e ele não concorda com a exibição dele, com a exibição da imagem dele para fora dos autos. Ao que o juiz me respondeu: doutor, eu entendo que o princípio da publicidade é maior e, portanto, a imagem dele pode ser divulgada. Eu falei: excelência, a privacidade, ou melhor, a publicidade, ela se contenta com a divulgação dos dados, mas não da imagem. Ao que ele disse, com toda serenidade, para não dizer cinismo: doutor, este é o padrão com que se opera nesta vara. Obrigado. E ponto final. Então, eu tenho um senão ao que o Toffoli colocou, que com todo respeito, eu estou falando aqui fraternalmente, eu tenho uma admiração enorme pelo Toffoli desde o tempo que ele era advogado na AGU, nós nos damos desde então. Eu quero dizer o seguinte: eu tenho sigilo imposto pela lei, no caso de interceptações telefônicas, e tenho sigilo imposto pelo juiz. Eu não preciso dizer que a cocada vem do coco do coqueiro.
eu tenho uma regra que impõe ao funcionário público o dever de sigilo sob pena de privativa da liberdade. É crime divulgar dados sigilosos. Quer dizer, mas eu ainda preciso de adicionalmente reforçar com um termo de confidencialidade. Nós temos aí um problema cultural. Funcionou. Não, ótimo. Não, ótimo. Como a súmula tem funcionado, ótimo que funcione. Mas nós temos na essência aí um problema cultural. Você bem colocou, Gilberto, vazamentos são tolerados. Quantos inquéritos foram requeridos para apurar vazamento? Eu, que tenho uma advocacia intensa já há mais de 35 anos, requeri 2 vezes. E sabe qual é a sensação, Gilberto? De que é inócuo. Por isso nós não requeremos. Agora, a providência que ele ultimou, uma providência de enorme valia e foi eficaz. Eu não contesto isso. O que eu estou dizendo, eu quero reforçar um ponto do Raul que vale para nós no direito. Você, por exemplo, você tinha na antiga redação do Código Penal de 40, o tipo do artigo 229, eu trabalhei muito com isso, que era a casa de prostituição. Entre as hipóteses de casa de prostituição, estava aquele local que, com o intuito de lucro ou não, recebia casais para encontros. Bom, ninguém ia a motel para ver coleção de borboleta, quer dizer, daqueles álbuns antigos, não é? Ninguém ia lá, mas os motéis eram tolerados. No revés desse exemplo, é uma tolerância cultural. No revés desse exemplo, você tem uma espécie, e eu falo isso de peito aberto, submetendo ao crivo de todos, você tem uma tolerância à notícia que incrimina, porque entende-se que isso é bom para o país, porque reforçam-se os eixos da repressão. É isso que nós... Agora, se isso é conforme a Constituição ou não, se isso é bom, se isso suprime o devido processo legal, se isso acaba criando uma presunção de culpa, se isso te lincha, é outra questão, mas esse tema tem que ser discutido. O que nós temos aí é um problema de natureza cultural, porque leis nós as temos. Aí vem o reforço correto. Só para deixar clara a minha posição, vamos fazer um termo de confidencialidade. Fala, amiguinho, se liga, ó, confidencialidade. Nomeando quem pode ter acesso. É isso. É fácil, Claro, é uma medida que reforça, mas o que eu procurei dizer é que isso só é necessário porque nós não temos a cultura do respeito. É isso. Então, é meio gancho. Assim, eu lendo o noticiário, eu não sou da área jurídica, mas procuro acompanhar o que está acontecendo no país. Raul, nós somos da filosofia, nós também não somos da área jurídica. Mas, assim, você vê um monte de gente sendo delatada, você vê um monte de delações que uma hora é de um jeito, outra hora é interpretada de outro jeito, outra hora não sei o quê. Aí você agora acabou de dar um exemplo de algo que não estava lá e ficou dado como se tivesse. Então, o país não tinha essa cultura da delação, é algo novo. Então, com tudo que é novo, tem que aprender a como conduzir uma delação, desde o primeiro momento até o julgamento final, não é isso? Então, a gente vê tanta disparidade de comportamento, algumas tão estranhas, tão esquisitas, né? Devia ficar lá um ano preso sem fazer nada, não fazer nada. Assim. Quer dizer, o cara faz uma delação que não prova e fica no disque-disque, mas aí o cara já foi condenado pela publicidade, já foi condenado pela população como um todo. Eu não estou defendendo ninguém, eu só queria saber se não é um momento, não sei se é pergunta para você ou para o José Antônio e o Nelson, não sei se é o momento de repente, criar qual o processo da delação com um pouco mais de normas, de como conduzir, o que pode fazer, o que não pode fazer. Eu tenho claro que essa pergunta é para o Toffoli e para o Jobim. Deixa eu só falar Gostou? Regra de competência. Você não pediu para eu fazer essa pergunta para o Toffoli? Estou fazendo. Na hora do almoço eu respondo. Mais uma Bom, pergunta. eu vou complementar na linha do que o Raul colocou, o Ziel que está falando, Toffoli. e na linha do que o Raul colocou,
uma coisa que não foi falado aqui, Toro. Eu não sei se foi intencional ou não, acredito que não, mas lembrar um pouquinho do papel do Ministério Público, que eu estou achando o seguinte: ele é um ator extremamente importante, mas que, na minha visão, tem complicado bastante todo esse processo que envolve desde a delação até a questão que envolve o sigilo. Então eu queria um pouco que você pontuasse, na medida do possível, evidentemente, e respeito a forma como você vai colocar, porque eu entendo que você está atuando e o Ministério Público, infelizmente, tem tido, a meu ver, e aí eu posso dizer com toda tranquilidade, uma atuação um pouco temerária na forma como tem conduzido esses processos no Brasil. Então eu queria que você, na linha do que o Raul colocou, pontuasse um pouquinho o papel do Ministério Público naquilo que é possível comentar, sem comprometer um pouco a tua atuação como advogado. Obrigado pela sua pergunta. Como é o nome dele? Osiel, obrigado pela sua pergunta. Eu, de fato, não sei se tenho condições de respondê-la com propriedade. Eu sou advogado, de certa forma não quis cuidar do Ministério Público porque não me parecia adequado que eu o fizesse. Os atropelos na condução de investigações por parte do Ministério Público têm sido amplamente divulgados. Talvez o maior deles tenha se dado no recente episódio dos irmãos Batista, da JBS, não é? Procurou-se, a toque de caixa, ultimar as delações e, a toque de caixa também, a celebração do acordo e também a sua homologação. Depois, com as novas gravações, viram-se problemas. De uma maneira geral, me parece, e aí eu volto para a pergunta do Raul, embora eu queira ouvir o Toffoli e o Jobim, de uma maneira geral, nós vivemos um momento de reflexão sobre o tema da delação. E aqui aproveito a sua pergunta, junto com a do Raul, para dizer o seguinte: a delação, modernamente, ela aparece entre nós em 1990 com a Lei dos Crimes Hediondos. A Lei dos Crimes Hediondos, que puniu mais severamente figuras como o latrocínio, a extorsão mediante sequestro, que nós chamamos simplesmente de sequestro, o homicídio qualificado posteriormente, ela introduz no sistema jurídico brasileiro a delação. Instituto que houve lá atrás, na vigência das ordenações filipinas, que vigoraram entre nós até 1832. Em 30 nós tivemos a promulgação, 1830, a promulgação do Código Criminal do Império, e em 32 o Código de Processo Criminal de Primeira Instância. Aí acabou a delação. Mas até lá nós tínhamos a figura da delação. Muito bem. Em 90 ela é reintroduzida. Eu integrei, fundei e presidi um instituto, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, cujo grande pai fundador é o Alberto Silva Franco, um nome ao qual não só o judiciário, mas a própria doutrina do direito penal do século XX deve muito. E ele era contra o Instituto da Delação Premiada. E eu, já na minha dissertação de mestrado em 96, defendi o Instituto da Delação. Você poderia salvar uma vida de um refém. Enfim, era um instituto. O paradoxal da história é que a lei de 90, em termos de delação, de colaboração, não trouxe fruto nenhum. Na criminalidade comum, em bom português, não rolou delação. Porém, quando o Instituto ele reaparece na Lei do Crime Organizado e depois, mais recentemente, nesta lei, cujo número eu não sei de cabeça ainda, 12.850, uma lei de 2013, procedimentalizando, instituindo regras mais claras, ela passou a ser, num tipo de criminalidade diferenciada, muito aplicada. Ou seja, no crime assim chamado de colarinho branco, este segmento social parece que
aceitou mais, se deu melhor com o Instituto da Delação. E há razões para isso. Há razões para isso. Uma delas, não vou esgotar longe de mim, uma delas é que nestes crimes nós temos prova documental. O senhor recebeu o dinheiro, o senhor mantinha o dinheiro lá fora e não sei o quê. De modo que, lembrando que a delação premiada é um meio de se obter prova para a repressão deste tipo de criminalidade, mas é também uma estratégia de defesa. Porque eu posso orientar meu cliente, olha, aqui no way out, ou como se diz em hebraico, ein lanu derech acheret, não tem outro caminho. O caminho aqui é delação. E é uma estratégia de defesa também. Você vai botar nas redes sociais? Bacana. Já botei. Bom, veja, no caso dos crimes econômicos, vamos chamá-los assim, grosso modo, apanhando os políticos também, a delação... Chique. E pegou o sapato também? Bom, teve ampla aceitação. Está aí um estudo que precisa ser feito. Por que numa capa social não teve? Será que o medo de uma repressão era forte? Será que em outras circunstâncias não há esse medo? Enfim, tema a ser melhor pensado. Só uma observação. O que nós temos que ter cautela nesse tipo de tema é que nós temos uma tendência de fazer generalização empírica, aquele pecado referido pelo Popper. Ou seja, nós apresentamos um caso, uma distorção, e aí pretendemos criar uma regra geral. Uma regra geral. O que é muito ruim nós tratarmos esse tipo de tema a partir de exceções ou de abusos. Precisa ter os abusos, os resultados e encontrar uma forma, através de uma pesquisa empírica, de regramento disso. Porque a tendência nossa é principalista. Queremos através de um princípio. E aí nós vamos dar com os burros na água. Porque esse negócio de trabalhar com princípios no processo legislativo, principalmente, cria um enorme problema. Porque você entra numa discussão teórica e quer aplicar uma situação, um molde principalista dentro de condutas de... Por exemplo, esse caso do Toffoli é uma forma pelo qual você lembra ao agente que ele tem um compromisso pessoal, porque na legislação ele é nega. Ou seja, e veja bem, quando você diz assim, vamos controlar, aí nós entramos numa área perigosa, porque aí vai dar abusos no sentido da censura. Então nós precisamos encontrar, a partir da experiência que tivemos nesses momentos, uma forma de legislar que vai criar problemas a seguir corrigimos. Agora, o que não podemos vamos proibir esse instituto porque tem abuso. Eu tenho um caso, por exemplo, um amigo meu, um cliente, que ficou preso 27 dias no Rio de Janeiro, em decorrência de uma delação, e depois, no processo criminal, correspondente a isso, o Ministério Público pede absolução, porque não tinha prova. Ou seja, eu não posso, em cima deste caso concreto, tentar extrair daí uma regra. Não pode, então, porque, veja, o que eu queria dizer é o seguinte, não se legisla e não se resolve problemas em cima de princípios, ou com base em princípios. Resolve os problemas em cima de uma análise empírica que vai ser superada lá adiante. Por quê? Porque a lei é boa enquanto funciona. Deixou de funcionar, temos que substituir. Professor, para encerrar, posso falar? Obrigado pela exposição e com respeito a essa massificação de vazamentos e notícias, me fez lembrar o Paulo Zé Costa, que foi um dos primeiros a escrever sobre direito à intimidade. E uma aula de direito penal em que ele associava o direito à intimidade e o direito à honra, ele contava uma fábula que é bastante conhecida, do cidadão que falou mal da princesa e foi condenado à morte pelo rei. E aí
cidadão chegou e falou, mas eu ouvi dizer isso, não quis ofender, etc. O rei falou, tá bom. Levou o cidadão lá para o alto da torre do palácio, pegou um travesseiro de plumas e sacudiu as plumas ao vento. Falou assim, você tem 1 ano para me trazer todas as plumas que estavam dentro desse travesseiro. Se você me trouxer, você está perdoado. Né? Esse é o típico crime contra a honra. E outra coisa, eu só queria ler uma coisinha aqui, a respeito da tua colocação de vazamentos. Estou citando aqui. Os responsáveis pela operação Manipulite ainda fizeram um largo uso da imprensa. Com efeito, para o desgosto dos líderes do Partido Socialista Italiano, que, por certo, nunca pararam de manipular a imprensa, a investigação da Manipulite vazava como uma peneira. Então, logo alguém era preso, detalhes da sua confissão eram veiculados no L'Espresso e no La Repubblica, e outros jornais e revistas simpatizantes. Apesar de não existir nenhuma sugestão de que algum dos procuradores mais envolvidos com a investigação teria deliberadamente alimentado a imprensa com informações, os vazamentos serviram a um propósito útil. O constante fluxo de revelações manteve o interesse do público elevado e os líderes partidários na defensiva. Craxi, especialmente, não estava acostumado a ficar numa posição humilhante de responder a acusações e de ter a sua agenda política definida por outros. Você conhece o texto? Não conhecia. Sérgio Moro. É? Pode mandar. Operação Manipulite. Obrigado. Tércio, eu só queria falar uma coisa para finalizar. Eu, com o intuito claro de polemizar, queria dizer o seguinte. Se nós temos uma situação de exceção, Jobim, estou de acordo com você, 1000%. Não dá para, a partir de um fato excepcional, querer se modificar o sistema ou refutar o que se tem. De pleno acordo. Porém, quando da excepcionalidade passamos à regra, por exemplo, de vazamentos, aí sim você pode, até mesmo com um trabalho empírico, ver a necessidade de se mudar determinada coisa. E parece que estamos no momento, quer em relação à delação, não para extingui-la, mas para melhorar o procedimento, quer também em relação aos vazamentos, talvez nós termos na lei a obrigação de se adotar um procedimento como esse, de se obrigar a assinar um termo de confidencialidade. É uma ideia, mas a gente tem que ter um pouco de cautela, porque também esses fatos não podem ser simplesmente desprezados. É isso. Bom, muito obrigado. Bom, então, encerrando essa